Boa tarde, pessoal. Nesse vídeo a gente vai explicar um pouquinho como é o funcionamento de processo de lançamento, em que ordem que esses itens vão ocorrer dentro do GVince. Como exemplo, eu peguei aqui um grid, né? Eu vou mostrar algumas tabelas auxiliares do grid, mas isso também vale para processo pré-definido e caso um processo de página de dados. Todos vão seguir o mesmo princípio. Então eu vou abrir uma tabela auxiliar aqui do grid, e aqui nessa tabela auxiliar eu tenho diversas tabelas auxiliares. Algumas são tabelas auxiliares da própria database e outras tabelas auxiliares do próprio grid. Então, assim, quando a gente vai tratar de lançamento e processo, o GVince vai primeiro respeitar a ordem que está definido nessa lista. Então, ele vai executar o processo e o lançamento dessa tabela, depois ele vai executar o processo e o lançamento dessa tabela, depois dessa tabela e assim por diante. Com isso, é importante lembrar que caso eu queira, nesse ponto aqui dessa tabela de parâmetros, utilizar uma informação dessas tabelas aqui de baixo, elas ainda não estarão prontas. Então, essas tabelas não estarão posicionadas ainda, porque não chegou a vez dela. Então, caso eu quisesse, porventura, utilizar uma informação da tabela de AP Produtos como consulta ou como um valor para incluir dentro da tabela de parâmetros, eu precisaria colocar essa tabela aqui em cima da tabela de parâmetros. Tá? Então, teria que movimentar ela, nesse caso, pensando nessa tabela de movimentação, e jogar ela para cima da tabela de produtos. Assim. Então, agora ela fará a tabela de movimentação, posicionará ela, fará lançamento e processo caso exista nessa tabela. Depois, quando eu chegar na tabela de produtos, esse item já estará posicionado para que eu possa usar ele aqui. Então, seguindo esse mesmo conceito, ele fará nessa ordem aqui, vertical, fará todas as tabelas e para cada uma dessas tabelas que ele for fazer, ele vai entrar e fazer um processo de lançamento. Então, vamos supor que ele fez essas tabelas aqui, foi executando o processo de lançamento dessa, chegou nesse item. Quando chegou nesse item aqui, ele vai entrar nesse item, vai fazer o lançamento dele e depois vai fazer um processo dele. Lançamento ele usará a mesma coisa. Criará o primeiro processo, o primeiro lançamento, o segundo lançamento, o terceiro lançamento. Quando finalizar, irá para a parte de processo. Vai executar esse processo valor entrada, depois vai executar o processo quantidade de entrada. Caso tivesse outros processos, iria executando aqui também. Finalizou todos os processos, o GVince vai para a próxima tabela e executa aqui os processos de lançamentos dessa tabela. Então, é importante lembrar que você deve sempre posicionar, caso você faça o uso de uma informação na tabela aqui de produtos, você queira fazer uma utilização de uma informação da tabela de movimento, ela tem que estar em cima da tabela de produtos. Caso porventura você precise também fazer um lançamento e um processo na tabela de movimento depois de executar o processo no produto, não tem problema. Você inclui mais uma tabela, que é essa tabela de movimentação aqui embaixo. Então, vou incluir mais uma tabela aqui, colocar ele na ordem que ele necessita ser criado, e aí sim eu posso executar o lançamento e o processo dessa tabela. Então, é assim que funciona a ordem dentro do GVince, e ela deve ser respeitada caso você tente incluir um item aqui que ainda não está pronto. Esse item pode estar com registro null, e aí seu processo de lançamento não irá funcionar.